Olá, alunos do Colégio Francisco de Assis, do primeiro ano. Meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa. Na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade ao módulo 9, os gêneros literários, que é o módulo que será cobrado na nossa prova, tá? Nós já fizemos 10 questões de revisão e essa semana nós faremos mais 10. 5 hoje, 5 na próxima videoaula, 5 em cada um dos dias da nossa live. Nós temos live na segunda e na terça, tá ok? Nessas lives eu também vou revisar os conceitos, todos os conteúdos que eu falei com vocês eu vou revisar também. Então a gente vai ter uma semana aí, a semana que vem também de revisão, além da nossa avaliação, tá? Então, gêneros literários, uma revisão. Vamos à primeira questão. Dom Diego de la Vega levava uma vida tranquila na próspera fazenda de seu pai, Dom Alejandro de la Vega, tá? Dom Diego de la Vega. Aqui eu tenho a situação inicial. Como era? Os dois vivendo uma situação tranquila lá na fazenda. Situação inicial. Aí o que acontece? Seu empregado Bernardo testemunhou uma injustiça. Como era mudo, narrou o caso com grande gesto. Isso aqui é a introdução do conflito. Saiu da situação inicial, eu tenho a introdução do conflito. O conflito é quando aquela situação inicial de tranquilidade ou de aparente tranquilidade ela é rompida por algum evento. No caso, o Bernardo que testemunha a injustiça. No segundo, Dom Diego se transforma em Zorro, o justiceiro mascarado, e partiu a galope cortando a noite com o seu cavalo negro. Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Ágil como um acrobata, você vê que aqui a tensão vai crescendo, ou seja, o texto vai desenvolvendo até um clímax. Ágil como um acrobata, Zorro saltou com sua espada e perseguiu o sargento. Aqui você tem o desenvolvimento do clímax, só que aí, olha o que acontece, mas os soldados do sargento chegaram e Zorro precisou fugir. Quando os soldados do sargento chegam, aquele conflito que estava se desenvolvendo, ele chega ao seu ápice. Ele tem o seu ápice. Então, o Zorro precisa fugir. Então, deixou sua marca sobre o peito do malvado, um Z de Zorro. Sujou. Aqui você já começa com o desfecho. O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio, mas ele era o defensor dos fracos e oprimidos e ninguém quis denunciá-lo. E Zorro continuou seus combates em segredo. Aqui você tem o desfecho. Então vamos à primeira questão. A primeira questão é a seguinte: identifique o conflito em torno do qual se desenvolve o texto. O conflito em torno do qual se desenvolve o texto é o Bernardo que presencia a injustiça. Então, o Bernardo, o empregado Bernardo, né, ele presencia a injustiça. Em nome dessa injustiça, Zorro é um defensor da justiça, né? Não vou nem utilizar o termo justiceiro, um defensor da justiça. Ele vai até o local para poder fazer a justiça, poder valer o direito dos oprimidos. A questão 2. Marque a alternativa em que se percebe o clímax do conto. No segundo, Dom Diego se transformou em Zorro justiceiro mascarado. Isso não é clímax, não é um momento de maior tensão. Você não sabe o que ele vai fazer ainda, né? Então, na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Então você está crescendo, é uma tensão maior do que o momento, mas ainda não é. Mas os soldados do sargento chegaram e Zorro precisou fugir. Aí sim, é o momento mais difícil do conflito para o Zorro. Então, a resposta, o gabarito é esse, letra C. Então, os soldados do sargento chegaram e Zorro precisa fugir, letra C é o gabarito, tá? A questão número 3 indica o foco narrativo e classifica o narrador do texto. Foco narrativo é primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, quando o narrador é também quem conta a história, a primeira pessoa. Terceira pessoa é quando o narrador ele não participa da história. Narrador, primeira pessoa, quando o narrador participa da história. Terceira pessoa, quando ele não participa. A gente faz essa diferença do foco narrativo. Se o narrador participa da história, ele é obrigatoriamente o narrador personagem. Se ele não participa da história, ou seja, seu foco narrativo está em primeira pessoa, o narrador personagem. Se ele não participa da história, foco narrativo em terceira pessoa, pode ser um narrador personagem, um narrador observador ou um narrador onisciente, tá? No nosso caso aqui, você tem o foco narrativo em terceira pessoa com um narrador observador. Como é que a gente percebe isso, professor? Olha aqui, olhando o texto, você vê aqui, ó, Dom Diego de la Vega levava, terceira pessoa, uma vida tranquila e próspera na fazenda do seu pai e tal. Seu empregado testemunhou, o texto inteiro é contado em terceira pessoa. Outra coisa, ele não é, se a gente fosse classificar o narrador, seria um narrador observador. Por quê? Ele não tem ciência de todos os eventos.
Ele descobre a narrativa, ele está só olhando, e ele descobre os elementos da narrativa na medida em que ele mesmo conta. Tá? Então, questão 4 diz o seguinte: observando a sequência da trama, podemos classificar o enredo em linear ou não linear. Vamos lembrar o conceito de enredo linear ou não linear ou alinear, né? A linearidade do conceito. O enredo linear é aquele que a ordem dos eventos está na mesma ordem em que eles são narrados. Então, a ordem da narração é a mesma em que os eventos aconteceram. O enredo não linear é o enredo em que a ordem dos acontecimentos dos eventos não é a mesma ordem do texto como o texto foi narrado. Então, o narrador, quando ele muda a sequência temporal dos acontecimentos, você tem um enredo não linear. Quando ele mantém a sequência temporal, você tem um enredo linear. Nesse caso aqui, o exemplo do nosso texto é um enredo linear. Por quê? O enredo segue a ordem dos acontecimentos. Então, primeiro eles vivem tranquilos, isso acontece antes de tudo. Depois, o Bernardo presencia uma injustiça. Depois, o Zorro vai resolver, aí tem um clímax e depois tem um desfecho. Essa é a ordem mesmo dos acontecimentos. Então, o enredo é linear, tá bom? Observe a passagem a seguir. Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. O trecho selecionado é um exemplo de que tipo de discurso? Nós temos 3 tipos de discurso. Lembra que eu falei para vocês? O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. São 3. Beleza. Como é que é caracterizado o discurso direto? O discurso direto é caracterizado pelo personagem falar. O narrador se cala e o personagem fala. O discurso indireto é quando eu só conheço o que está sendo narrado ali pela voz do narrador. Eu só conheço o que o personagem fala pela voz do narrador. Esse é o discurso indireto. Olha aqui. Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento a um duelo. Você entende que há uma fala do Zorro que você não tem acesso, você só conhece pela voz do narrador? Aqui, o Zorro desafiou o cruel sargento Garcia para um duelo. Ele está querendo dizer o seguinte: o Zorro, se fosse um discurso direto, seria assim: chegando na cidade, o Zorro disse: Sargento Garcia, eu te desafio para um duelo. Isso é um discurso direto. Só que ele não está, você não tem ideia do que o Zorro disse, não aparece. Só aparece porque ele fez, ele desafiou o Sargento Garcia para um duelo. Então, o trecho selecionado é um discurso indireto. Por que indireto? Pois apenas conhecemos a fala do personagem através do narrador. Nós precisamos do narrador para ter acesso à fala do personagem. Por isso o discurso é indireto. Tá? Então essas 5 questões elas resumem bem alguns tópicos do nosso conteúdo. Faremos mais 5 questões no nosso próximo encontro. Tá? Até lá, um grande abraço a todos.